Evoca Deus Pai Todo-Poderoso nesse momento, que me permite a oportunidade de estar aqui para aprender um pouco mais no dia de hoje, a todos que de alguma forma se presenciarem aqui nessa live, para compartilhar o seu conhecimento, a sua energia, as suas diferenças. Dessa forma a gente pode crescer cada vez mais nesse encontro fora da caixa. Scavella e você. Obrigado a Deus Pai Todo-Poderoso. Gratidão pela oportunidade. Gratidão por estar aqui. Maravilha. Olha só, nós já temos aí algumas pessoas. Que maravilha. Vamos ver. Pessoal, seja bem-vindo. Tudo bom? Dia 6/9, 6 de setembro. 6 de setembro, o que vamos falar hoje? O que o Baralho Cigano vai trazer hoje? Olha só. Olha, que gostoso, quanta gente, quantas pessoas. Hoje eu tenho um convidado especial. E olha que eu fiquei pensando, nossa, tanto convidado que vem, que é gostoso, que é interessante, e a gente compartilhar. É gostoso o assunto que o convidado traz, né? E hoje vem um profissional que conhece de acupuntura, conhece de medicina tradicional chinesa, e eu acho que vai enriquecer mais o nosso conteúdo, o nosso tema de hoje. Participa com a gente, ele embaralhar as cartas, o baralho cigano, para ver qual é o tema de hoje. Estou super curioso. Independente do tema de hoje, eu tenho aqui 2 temas que eu gostaria de abordar. Olha só quem ficou online com a gente. João, é você, João? Sou eu, Ale, como você tá? Tá Ei, me coisa ouvindo bem? boa. Tá ótimo. Que Obrigado bom. pelo Deixa, convite. deixa eu ajustar aqui essa câmera. Que maravilha. Que bom, que bom, que bom que você tá aqui. Que bom que você Agradeço o se, convite. que bom que você se permitiu aí a dividir um pouquinho do seu conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade de você se permitir aí nessa compartilha, isso é muito bom. Eu queria trazer aqui para todos os ouvintes, para a gente compartilhar do mesmo tema, e independente das diferentes ideias, independente de agregar o mesmo pensamento ou não, eu acho que o diferencial acaba trazendo mais ainda um novo olhar, né? Ou quando o outro tem um novo olhar, esse diferencial eu acho muito interessante. E hoje é dia 6 de setembro. E setembro aí, principalmente no Brasil, está muito grande essa questão do o mês contra o suicídio. A gente está falando Sim. muito dessa questão, né? O amarelo, o suicídio, essa cor, esse banner, a importância do ter que falar, porque na meditação a gente fala, não fale, fique em silêncio, medite, e agora fica meio contraditório, mas não, mas agora eu tenho que falar? Mas como assim? Então isso deixa a gente às vezes um pouquinho sem rumo, saber dessa diferença. A gente vai falar um pouquinho desse tema do suicídio, sobre a nossa visão espiritual, energética, holística, esotérica, e a visão também aí de você profissional. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem é você, qual a sua especialização, o que você traz de novidade, e na sequência a gente vai falar de um outro assunto que é a sexualidade, porque tá falando aí que hoje é dia do sexo. Eu queria entender melhor isso e trazer um pouquinho sobre esse assunto, que é um tabu que ninguém fala. Então, vamos lá, que acho que vai ser legal. Se apresenta aí, João. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Portugal. Sempre quis fazer um boa tarde, Aê, boa noite, assim, sendo transmitido que legal, internacionalmente. perfeito. Boa tarde, pessoal. Meu nome é João. Estou tendo o prazer aqui de atender ao convite do Alexandre. Obrigado, Ale, mais uma vez. Eu Gratidão. sou biomédico, sou formado em biomedicina, eu tenho habilitação em patologia clínica. O que é patologia clínica? Vamos resumindo, habilitação para gerenciar os exames laboratoriais. Eu também tenho um aprimoramento em hematologia clínica, né, que é o estudo do sangue. E
aí no mais atualmente, recentemente, eu tô no meio de uma transição de carreira, porque eu tô entrando na acupuntura. Eu sou acupunturista também e professor na pós-graduação de acupuntura. Meu Deus, quanta coisa boa! Estamos aqui com o professor e falando de acupuntura. Tem tantos meridianos no nosso corpo, tem tanto segredo, tanto realinhamento que liga com os chakras e liga também com cada órgão. Isso é muito interessante. A medicina tradicional chinesa é muito rica, né? E poucos sabem, né? Poucos têm curiosidade ou sabe e deixa para amanhã para investigar um pouquinho sobre isso. Como que é a procura da acupuntura? Olê, a acupuntura, ela vê, na verdade é interessante falar um pouquinho sobre o aspecto da acupuntura, como ela vê o ser humano, né? Ela vê o ser humano como algo, como alguém que integra a natureza, né? Não é a parte da natureza, né? Como assim? A gente não é um animal superior, né? A parte da natureza. A gente está integrado na natureza, né? O que acontece na natureza acontece dentro da gente também, Perfeito. né? Por exemplo, na natureza tem calor, tem frio, tem vento, tem, enfim, tem água, tem fogo. Dentro do nosso corpo também tem calor, tem frio, tem vento, tem água, tem fogo. É óbvio, numa manifestação diferente, né? Mas por que eu falei isso? Porque esse entendimento que a medicina tradicional chinesa traz para o corpo humano, esse entendimento faz com que as pessoas olhem, eventualmente não entendam e taxem a acupuntura como algo muito místico, muito mágico, né? E isso dificulta um pouco a permissão que a pessoa se dá para experimentar da acupuntura, né? A falta de conhecimento da prática dificulta, né, que a pessoa acesse esse serviço de acupuntura, né? Muitas pessoas, inclusive, acham que a acupuntura é só na orelha, sementinha na orelha. Não, gente. A acupuntura, ela é um dos pilares da medicina tradicional chinesa, né? É muito vasto, muito grande. Não se limita só à orelha, né? Então, Olha acho que só. a procura é pequena por conta do desconhecimento, né, da Nossa, prática. vamos divulgar aí a acupuntura, porque cientificamente provado, quando você toca no ponto exato, nos meridianos, você tem uma reação, ação-reação, atitude e consequência. Eu sempre falo isso muito para os clientes. E aí, você quer resolver tal situação? Você está levantando da cadeira para fazer acontecer? Ou está esperando cair do céu? E a acupuntura, ela tem uma facilidade tão tão interessante, tão palpável. é, Você não precisa pegar uma medicação química, ficar preso numa alopatia, enterrado numa farmácia ambulante cheio de remédio. E a gente tem uma acupuntura aí que é muito rica. Eu tenho muitos amigos e muitos pacientes, muitos clientes que fala que teve um sucesso maravilhoso com a acupuntura, que não teve que fazer uma cirurgia, que finalmente houve um equilíbrio hormonal, que houve um equilíbrio na fibromialgia, que houve um equilíbrio em vários setores emocional. Então, por isso que eu queria trazer um pouquinho, quando a gente fala do setembro, suicídio, quando a gente fala dessa questão do amor próprio, amor incondicional, e com esse despertar da expansão da consciência, quando a gente fala mergulha dentro de você mesmo, vai de encontro ao seu verdadeiro eu superior, olha para dentro. E quando você não se enquadra nesse sistema, nessa sociedade que impõe uma coisa ou outra, ou quando você é obrigado a manifestar uma força que você acha que não tem dentro de você, é como se todo mundo tivesse contra você, você cai numa depressão, cai num suicídio, você não é mais. Ninguém te escuta, ninguém dá tanta importância tanto quanto você gostaria de ter, porque quando seu pai ou sua mãe de alguma forma deixou de te amar ou te amou tanto quanto até onde eles conseguiam te amar da forma deles, mas você não entende, como que aquele pai, aquela mãe me fala assim, me dá tudo, mas ao mesmo tempo quando eu peço alguma coisa, eu sou bebezinho, eu peço alguma coisa, ele fala não para mim, e eu choro, mas como assim? Dessa mesma fonte que me fala sim, que eu amo, mas também me fala não e me faz sofrer, então eu acabo tendo birra e cresce dentro de mim algumas questões
Então, quando eu vejo que no meu dia a dia eu tenho essa necessidade de ser amado, de ser validado, e eu não encontro, e eu preciso ter esse despertar da consciência, então propositalmente o universo faz com que a gente possa olhar para dentro, é onde eu não tenho tanta reciprocidade do outro ou de fora, e talvez eu possa ter um caminho muito grande para o suicídio, mas eu fico tão patinho feio, tão aquela questão de não ser aceito, não ser validado tanto quanto eu gostaria de ser, uma vez que o caminho não é esse, mas eu acho que é, então, por falta de conhecimento, maturidade, eu acabo entrando por essa vertente do suicídio. Então, agora a questão de fale sim, compartilhe sim, abra a boca, peça ajuda, mas se eu falar, vão me recriminar, porque eu não vou dizer que é azul igual todo mundo está falando que é azul. Até onde eu devo falar? Até onde eu devo realmente pedir ajuda? E cadê a minha humildade de pedir ajuda? Eu vou me assinar um atestado de incompetência se eu pedir ajuda. Realmente, eu vou mostrar o meu lado feio, a minha fraqueza se eu pedir ajuda. Então, essa questão do suicídio, ainda bem que está tendo aí essa consciência no mundo de expressar cada mês vindo trazer uma temática, assim, da próstata, do câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de mama, agora o suicídio, e cada mês uma cor, e tomara que todos os meses continue cada vez mais trazendo essa questão que é tabu, a gente não fala. Então, por isso essa questão, a importância de falar um pouquinho sobre esse assunto do suicídio. Quando Uhum. você traz isso para você, essa questão do suicídio, o que que você me traz? Então, Ale, como eu falei no começo, né, a gente que está mais imerso na medicina tradicional chinesa, a gente entende o homem como uma manifestação do macrocosmo. A gente é aqui dentro do microcosmo acontecem manifestações muito parecidas com o macrocosmo, né? Aqui dentro a gente tem água, a gente tem fogo, a gente tem metal, a gente tem madeira, né? E dentro desses elementos a gente tem manifestações desses elementos, né? Vamos começar a entender essas manifestações desses elementos. Por exemplo, quando a gente fala de suicídio, a gente pensa muito, o nosso pensamento ele vem muito para o elemento metal que está dentro do nosso corpo, Isso que eu né? queria saber. É O isso que que eu estou que é? espremendo a laranja aí para saber o que que sai daí para todo mundo aprender junto. Então é metal, É o ok? metal, né? O metal, dentre todas as suas manifestações, né? O metal, ele, obviamente, falando de uma forma bem simplificada, ele vai, entre aspas, manifestar a tristeza. A tristeza e as suas vertentes, a tristeza, a melancolia, né? Por quê? O metal, ele manifesta a tristeza, a melancolia e não são, de fato, tristeza, melancolia, etc., não são sentimentos ruins, se você parar para pensar. São sentimentos necessários, Sim. muitas vezes. A gente precisa, né, da reflexão que a tristeza traz para a gente, assim como, por exemplo, o medo. A gente precisa do medo porque o medo nos defende, né? A gente precisa da raiva porque a gente precisa, enfim. Não é porque é tristeza que é ruim, né? Só que na medicina tradicional chinesa, a gente fala o quê? Que a gente tem que eliminar as emoções e conservar as virtudes. Então, cada emoção tem uma virtude. E quando a gente fala de tristeza, a virtude que vem junto com a tristeza é a abnegação, né? Eu preciso sentir a tristeza, mas eu tenho que abnegar da tristeza. Como assim? Por que eu tô triste? Porque eu perdi meu emprego, porque eu terminei um relacionamento, porque me assaltaram, roubaram meu carro, eu não tenho mais esse carro, né? Eu estou triste porque eu não tenho mais essas coisas, porque eu não tenho mais um relacionamento, porque eu não tenho mais esse carro, porque eu não tenho mais o meu emprego. Fiquei triste. Mas eu tenho que abnegar. Eu não tenho mais, eu tenho que. Oi? Travou? Opa, Alô? Ah, voltei. voltou. Voltou, voltou? Tô aqui de novo. Ok. Onde que eu parei? Desculpa. Que Não lembro. você tem a tristeza, mas tem que abnegar.
a Você tem que tristeza. abnegar do motivo, da questão que te leva à tristeza. Quando Eu você não fala da tenho mais o tristeza, emprego. quando você fala da tristeza, você está falando justamente a causa de deixar o metal que existe dentro de nós um pouco em desequilíbrio a Isso. ponto de. Ah, entendi. Porque o que que é, né? Por exemplo, eu tenho que abnegar, aceitar que eu não tenho mais aquele emprego, que eu não tenho mais aquele relacionamento, que eu não tenho mais aquilo que eu perdi, porque senão eu fico, se eu não trago a virtude da abnegação, eu fico preso no ciclo vicioso da emoção, né? Eu fico preso na tristeza para sempre. Mas vamos puxar isso para o metal? O que que é Isso, metal? O que que o legal. metal faz? O que que, Fala por isso para as exemplo, pessoas aí. vamos pensar no metal como se fosse uma espada, como se fosse uma armadura, né? A armadura me protege. A espada corta, né? O metal corta, o metal me protege. Então, quando a gente fala do elemento metal, eu estou falando do elemento que ele gerencia no meu corpo a minha capacidade de autocuidado, de me proteger. O metal é a minha armadura contra as coisas que podem me fazer mal, né? Por exemplo, por isso que eu não fecho o olho e atravesso uma avenida de olho fechado. Porque o metal, em equilíbrio no meu corpo, me protege. Ele é a minha Ok. armadura. E Por isso como que se colocar eu... mais metal? Não dá para colocar mais metal dentro da gente? Ah, dá. Eu tô falando muito, né? Eu falo demais quando eu me empolgo. Não, é um diálogo aqui. Eu vou ficar te cortando que eu estou super curioso. Sim. Não, por exemplo, o metal, por exemplo, por isso, se o meu metal estiver forte e você me falar alguma coisa, por exemplo, assim, nossa, João, como você é feio. Se o meu metal estiver forte, ele me protege contra esse estímulo negativo que você está me mandando, não só no Legal. físico, mas no Isso é etérico ótimo. também. Né? Quando o metal está fraco, o que que a gente começa a fazer? Perder essa armadura. A gente passa a perder a noção de autocuidado. A nossa armadura se perde. E é aí que eu não tenho mais cuidado com o meu próprio corpo, né? Então, a tristeza, no ciclo vicioso da tristeza, ela enfraquece o metal do nosso corpo. Eu perco minha noção de autocuidado. E aí eu deixo, por exemplo, de tomar banho. Eu deixo de me alimentar direito. E aí isso vai se agravando, eu começo a me machucar. Tem gente que se autoflagela, que se corta, que se machuca, né? Sim, Eu levo muito em consideração o que você me falar. E eu vou cortando a relação com o meu próprio corpo. Eu entendi. corto, o metal corta, até que chega num ponto que eu corto a relação comigo mesmo, que é o suicídio, né? Entendi. Então, o suicídio seria um déficit gigantesco da manifestação do metal no meu corpo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Para que eu identifique o nível de quantidade de metal dentro de mim, a partir do momento que eu me sinto ofendido sobre uma crítica, por exemplo, sobre Alexandre, você é feio. Eu fiquei muito abalado e me identifiquei com essa crítica a ponto de não ter a proteção e eu fiquei preso nessa tristeza. Então eu identifico que a porcentagem do metal dentro de mim está escassa, está pequena. Então é uma manutenção que eu posso tentar fazer para que de alguma forma eu me policie de ir buscar ajuda para repor a quantidade de metal, e a acupuntura traz isso, ou algum alimento que você pode trazer para a gente, ou alguma coisa que eu possa recarregar esse metal, já falando, já que o metal, suicídio, qual é o caminho que você de alguma forma pode compartilhar com a gente, objetivo, prático, fácil, de fácil acesso? Tem algum alimento? É ligado a algum órgão? Uhum. Tem, na verdade, o metal, ele vai, quando o metal tá fraco, ele vai afetar principalmente o pulmão, Pulmão, né? O pulmão. Então, a tá? pessoa triste com metal fraco vai respirar com dificuldade, né? Vai ficar com o pulmão assim arqueado, sabe a pessoa que fica arqueada, Tá. corcunda, assim? Porque o pulmão, ele tá tomando a frente do coração. A tristeza, o coração, ele se manifesta a alegria. Então, a tristeza que está afetando o pulmão está tomando a frente da alegria.
né? Então a pessoa fica assim, arqueada. O metal ele acaba influenciando no pulmão. E como a gente fortalece? Na verdade, existem várias formas aí de detectar que o metal está fraco, né? Enfim, isso daí é um assunto mais profundo, que o acupunturista consegue fazer isso. Ok. Mas para a gente fortalecer o metal, a gente tem que fortalecer a mãe do metal. E de Quem é a onde o mãe do metal metal? vem? O metal, a mãe do metal é a terra. É de onde se tira o metal na natureza. Como fortalecer a terra? Fortalecer a terra. A gente tem, obviamente, a gente tem técnicas de acupuntura para fortalecimento da Ok. terra, né? Mas tem Mas algum a terra, alimento, alguma coisinha que você pode liberar pra gente? sim, a terra se fortalece principalmente com o sabor doce, Doce. tá? Doce, mas não o doce de chocolate da padaria, não. O doce da terra mesmo. E qual é o doce da Adoro. terra? Qual? Beterraba, mandioca, inhame, cará, tudo que vem da terra e é doce, Terra. Raiz. Ok. fortalece a terra. Entendi. Ou você pode ir direto no metal. E o sabor do metal é o picante. Então, tudo que é picante fortalece o metal. Né? Aí Olha! você tem a cebola, a pimenta, o pimentão, o gengibre. Né? Tudo que é picante vai fortalecer o metal. Nossa, então você tem como sugestão aí para o pessoal que está percebendo, talvez, que está entrando aí na questão da autodefesa, de não estar conseguindo se desapegar daquela dor, daquela tristeza, ou está entrando num suicídio, numa depressão, em alguma coisa, então talvez olhar para você mesmo, passar numa consulta com o acupunturista, depois no final passa onde você atende, como que você trabalha, e para o Uhum. pessoal te procurar, porque é muito importante esse cuidado. E aí, você falando de alimentação, falando do órgão, pulmão. Pessoal, pulmão, respiração. Quando a gente vai para a questão da espiritualidade, para o yoga, a gente traz a plenitude, é o ar que você respira. Então, se você respira pouco, você vive pouco, você está sobrevivendo. Então, a gente não para de trabalhar, não para de fazer acontecer. Respira. Então, rapidamente, então eu estou sobrevivendo. Será que eu respiro profundamente? Será que eu respiro 100% a ponto de viver 100% a minha vida? Esse está ligado aos pulmões, a respiração, de novo está ligado numa questão de meditação, de amplitude, de você realmente ter esse amor próprio, e isso faz com que, de alguma forma, energeticamente, você esteja potencializando até mesmo o elemento que é ingerido, que acaba sendo uma energia, e potencializando com que esse metal, de alguma forma, possa ser mais enraizado dentro de você, para que você possa equilibrar mais essa energia. Nossa, que bom essa compartilha. Que legal, que conteúdo gostoso. E Sim, tem perguntas aí, você viu, meu? Tem pessoas aí ai, pessoal, falando. desculpem, eu não vi as perguntas aqui, eu tô tão entretida no assunto. É importante, Ale, falar que, assim, a nossa sociedade contemporânea, a gente tem que lembrar, a nossa sociedade contemporânea tem hábitos muito perniciosos, sabe? E pode parecer besteira, mas a alimentação, aquilo que a gente come, tem uma influência muito grande sobre o estado desse metal todo que a gente conversou. Tá, Né? A alimentação, a relação que você tem com a comida, ela influencia muito o elemento terra dentro do seu corpo. E a ok. terra é a mãe do metal. Então, se você se relaciona mal com a comida que você come, se você é inimigo da comida que você come, você se predispõe a um distúrbio relacionado à depressão, à autoestima, né? E o que é ser inimigo do que você come? Né? Hoje a gente está imerso aí numa cultura de alimentos funcionais, né? Então aí você acorda de manhã e aí você fala, eu não vou comer pão porque tem glúten, eu não vou tomar leite porque tem lactose, eu não vou fazer isso porque não tenho que. Aí você fala, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar uma água morna, pingar uma gota de limão e colocar uma colher de canela e vou tomar. É horrível. Você transformou a sua Não comida adianta no nada. seu inimigo. Não Você está adianta quebrando a nada. relação com a terra, entendeu? E aí a terra, a mãe fica doente. E a mãe doente
passa a doença para o filho. Então, muitos distúrbios emocionais aí, hoje em dia, na sociedade contemporânea, muitos podem estar diretamente relacionados com a relação com a comida. Totalmente. O que você está trazendo é tão rico, João. Eu tenho umas clientes que falam, Lê, eu estou fazendo dieta, só que eu estou engordando mais do que a dieta não está funcionando. O que está acontecendo? Porque eu sou a única estranha. Eu falei, mas a questão é o distúrbio emocional, a questão é o desequilíbrio emocional. Não tem como. Não, porque eu estou tomando de manhã um chá com limão. Nossa, é horrível. Eu deixei de comer aquelas frutas não, aquelas comidas maravilhosas por conta do chá, da água com limão. Que saco. E mesmo assim, estou um mês fazendo isso e os resultados são outros. Então, o que você está trazendo é muito importante, porque não adianta a gente querer ser o certinho, bonitinho para ser validado, de novo, essa questão de ser validado, de querer acertar mediante ao que é certo, ok, mas você não tem essa compreensão, essa verdade dentro de mim, essa interiorização através do amor. Que adianta eu fazer algo obrigatório, que eu sou totalmente contra, que tá ruim esse gosto de limão, e que saco. É totalmente maltratar a mãe terra dentro de você, é justamente o que você falou. E isso muita gente passa. Ah, que saco, vou ter que tomar, comer salada. Nossa, eu não gosto de salada, mas vou ter que comer, porque, nossa, tá bom, vai. E fica aí preso em algo só para satisfazer o quê? Uma aparência, a ética, tô bonito, ó, não como mais carne, viu? Ó, eu não como mais carne, eu virei, tô... Como que é isso dentro de você, na sua verdade? Uhum. E o que você traz é muito rico, porque a gente faz isso, não percebe que faz, e não sabe a gravidade que é quando a gente faz. Então se torna tão corriqueiro que a gente não dá importância para isso, da forma que tem que dar, né? Uhum. O Ale, a Verônica perguntou: metal seria um tipo de classificação de energia? Não necessariamente, Vê. O metal seria uma parte integrante de você enquanto ser humano completo. Você, ser humano completo, se você for se colocar dentro da natureza, né, num espelho microcósmico da natureza, você seria composta de fogo, água, terra, metal e madeira. Obviamente, cada um com a sua manifestação. Né? Por exemplo, a manifestação do metal é o pulmão e o intestino. A manifestação do fogo é o coração. Né? A natureza se manifesta diferente dentro do corpo humano. Né? Então, o metal seria uma parcela da manifestação de você enquanto ser humano, não uma Ô, energia. João, cadê o elemento ar? Que a gente aprende água, fogo, terra e ar. Esquece do metal e coloca o ar. E a medicina tradicional chinesa não tem ar. Por que não tem ar? Cadê o ar? Como O assim? ar ele vem mais da concepção, depende da cultura oriental. Se a gente for pegar Ah, o ar e jogar na MTC, na medicina tradicional chinesa, o metal seria a manifestação aí do ar. Por exemplo, na coreana, na medicina, quando a gente puxa essa tradição mais para a Coreia, eles não têm metal. Não tem metal, mas eles têm o ar. Né? entendi. Então, essa composição elementar, ela é um pouquinho diferente dependendo da filosofia. Entendi. Você viu a Andresa que está aí online disse que está fazendo muito sentido para ela, para a vida dela. Está caindo a ficha aí sobre algumas questões sobre os pensamentos dela. Então eu agradeço aí, Andresa, e a todos que estão Ah, que compartilhando bom. aqui dessa energia. E a Kátia falou que o, o ponto do pulmão é o P9, para P9 para apertar, para. Como que é isso? Dá para ensinar para gente onde é esse P9? A gente consegue fazer? O P9, ele fica bem aqui em cima da artéria radial. Peraí, deixa eu tentar apontar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Ele fica bem aqui, ó. Ah, ok. Nesse risquinho aqui, no Isso, risquinho da bem mão, aí. do lado Isso, de na prega do dentro? punho. Ó, eu vou ficar um pouco de ponta cabeça, tá? Mas é só para mostrar. Tá tudo certo. Ó, aqui, Ok, ó, na prega do punho, em tá. cima da artéria radial, bem aqui. E aqui eu estou trabalhando o meu pulmão para que de alguma forma eu possa trazer mais calor, mais yang para o pulmão para ele voltar num equilíbrio do metal. Na verdade, o P9 ele é muito bom para você tonificar o pulmão e suas funções mais básicas.
Se você, dependendo do seu objetivo, você tem que usar um ponto diferente. Por exemplo, se você precisa abnegar, né? Você, por exemplo, está num processo de luto, seja ele qual seja, porque você perdeu seu emprego, porque você terminou um relacionamento, porque você foi roubado, não sei. Se perdeu alguma coisa e você precisa abnegar, aí você vai usar o P10. E o P10 ele já é aqui, ó, na Um almofadinha da mão. pouquinho mais... Ah, tá, ok. Agora, Entendi. se você tá triste e a Que é o que todo sua mundo fica direto triste. é, agora se você tá mais triste e você tá essa tristeza tá transmutando a sua autoimagem, te deixando com a autoestima baixa, o amor próprio está um pouquinho menor. Você vai usar um ponto que a gente chama de P3. E onde que é o P3? É no braço. E aí você faz como? Você estica o braço do lado da sua cabeça e encosta seu nariz no braço. Onde o nariz está encostando, aí é o P3. Olha só, tanto faz o braço direito? Pode ser qualquer braço. Os pontos, Nossa, eles mas que têm o que tem do lado maravilha! direito tem do lado esquerdo. Isso é muito rico. Que legal, eu já quero marcar com você uma sessão de acupuntura. Bacana. Nossa, que legal, são pérolas que você está trazendo. É fantástico, é espetacular. E quando a gente fala não só do metal e não só de tristeza, não só desses problemas, meu, você tem noção? Todos os órgãos, todos os problemas que podem de alguma forma serem apresentados no seu corpo, todas as doenças, por que que elas existem, o que que elas estão querendo nos dizer. A Marta está aí online. Que bom, Marta, obrigado por estar aqui, morrendo de saudade de você. Ela pergunta se existe algum exercício respiratório que ela pode também trabalhar essa questão do metal. Respiratório? Será? Ale, eu desconheço. Infelizmente, exercício respiratório que vai trabalhar o metal, eu desconheço. Na Talvez verdade, tenha, porque é pulmão, é relacionado com pulmão. Talvez fuja da nossa capacidade sim. de ensinamento, a questão do yoga, a questão da meditação, tal. Tem várias O ar em meditações, si, alotrópica, etc. o ar em si, ele vai beneficiar o pulmão, então as técnicas de respiração com certeza vão beneficiar o pulmão. Mas o pulmão, ele se sente também muito atacado, o elemento metal, ele se sente atacado, por exemplo, se sua relação com seus pais não for boa. Se sua relação com os seus Nossa, pais não é boa, o metal fica fraco, né? Porque você tem que pensar de onde que tudo vem? Da Terra. A Terra é a origem de tudo. Então qual é a sua origem? Seus pais. Então seus pais são a sua terra. E sim. terra é mãe de metal. Se a minha relação com a terra macrocósmica não é boa, o meu metal fica fraco. Então, às vezes, a relação com seus pais não é boa, o metal fica fraco, e aí você tem distúrbios Nossa. psiquiátricos, psicológicos, Meu, né? que maravilha! E é um assunto tão gostoso que pede mais e mais, porque isso é autoconhecimento sobre você mesmo. E, pessoal, vamos lá procurar acupuntura. Já já o nosso amigo João vai falar onde ele atende, independente de ser com ele ou não. Traz essa filosofia aí para a vida, pessoal, porque é maravilhoso você poder se conhecer através disso. Que bom! Nossa, muito gostoso, muito legal. E é tão gostoso que dá vontade de ficar falando disso sem parar, sem parar. Ah, E eu quero tirar uma uhum. carta aqui do baralho cigano, que eu sempre tiro uma carta que acaba dando norte para o nosso tema, embora a gente já começou a falar, porque é o mês de setembro, o mês da depressão. Eu quero falar sobre a sexualidade, bem basicamente, só para abrir esse tema, porque é sempre um tabu, e a gente está falando aí no dia do sexo pessoal, dia do sexo, que negócio é esse? É verdade, não é? Então a energia para o dia de hoje, dia 6/9, Ramalhete, energia 9. O Ramalhete, aqui o buquê, olha só que carta linda. Qual é o presente que você deu para você hoje? Qual é o Uhum. presente que você está se dando? Quando a gente fala de acupuntura de autoconhecimento, isso é um presente. Você se beneficia. Então, em que momento você se permite a se beneficiar?
Qual é o presente que você se deu hoje? Você dormiu até mais tarde? Você comeu aquela coisa, ai, comi um pão, um croissant com Nutella, porque eu nunca como, porque dizem que não pode, porque é gordura no sangue, blá, 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 blá. Mas o que que você... Ok, vamos enfiar o pé na jaca pelo menos um dia, domingo. Não, então não é comida, é o quê? Eu paguei para um profissional para que eu pudesse receber uma massagem, porque eu preciso dessa troca, eu preciso reabastecer. Você sabe receber? Essa carta está muito na questão, você sabe receber? Você doa, doa, doa. A Kátia falando do Kit Kat. Ela já falou umas 10 vezes aqui, Kit Kat, Kit Kat, Kit Kat. É perfeito, ótimo, sincero. Então, qual é o presente que você deu para você hoje? E amanhã, qual será? Então, você, quando você tem esse amor próprio, de se permitir a estar com você, a fazer massagem no seu pé, o pé representa a ancestralidade, pai e mãe. Quando a gente fala de pai e mãe, elemento terra, e o metal, a mãe do metal é a terra, a gente está justamente fazendo o que então? Vamos fazer um escaldapé? Vamos colocar uma água quentinha, água do chuveiro. Põe lá, sal grosso, põe os pés, respira pelo pé. Finge que você tem nariz nos pés, faz realmente esse contato. Pai, obrigado, mãe, obrigado. Independente do que vocês possam ter feito ou não, eu liberto, eu curo. Então, é maravilhoso essa reciprocidade de atenção para com o pai ou para com a mãe, por mais que eles não saibam, porque energeticamente eles vão receber esse carinho, esse axé. Então, a carta é o ramalhete, é o presente. Isso é maravilhoso. Então, fica aí a pergunta para vocês. Podem comentar. O que que você se deu de presente essa semana? E o que que você vai se dar ainda dentro desse mês? Coloca como prazo, até dia 30, até dia 29, eu vou me dar tal coisa. Então, coloca essa determinação. Eu estou em casa, não voltei a trabalhar independente. Eu vou me dar uma sessão de acupuntura de presente. Eu mereço. Eu vou conhecer essa técnica, é um investimento que eu vou fazer para mim mesmo. Ou com jogo oracular, seja búzios, tarô, baralho cigano, ou a psicoterapia, ou a apometria. E não precisa ser comigo, pode ser com qualquer outro profissional. O autoconhecimento é muito importante. O que que você se deu de presente? Muito importante. Tem alguma coisa a dizer aí, João, de inspiração que vem referente ao presente, ao momento de se cuidar, ao momento de amor próprio e casa com suicídio? É perfeito, né? É, eu acho que eu tenho mais, na verdade, uma compartilha, né? Há muito tempo eu sinto falta de me reconectar com a minha espiritualidade. Eu era muito espiritualizado e em algum momento da minha vida eu me perdi. E hoje eu decidi que talvez eu fosse começar essa reconexão. Esse foi meu Olha, presente que de hoje, lindo! né? Aí eu Parabéns! participei com as minhas amigas aí do Evangelho no Lar, a gente conversou, a gente trocou ideias sobre a espiritualidade e eu me senti me reconectando de novo. Nossa, Esse foi meu presente. é tão gostoso. Você se sente abraçado, parece que é um abraço quente, mas você olha, não tem abraço nenhum, mas o abraço está ali. É uma plenitude, é algo tão aconchegante, tão gostoso, né? Sim, Isso sim. é, isso é uma vertente muito interessante. E por isso que eu queria trazer um pouquinho do assunto sexualidade. Quando a gente fala de sexualidade, que é um tabu, os órgãos genitais do homem e da mulher, o sagrado feminino, o sagrado masculino, e a gente acha que mulher só tem o sagrado feminino e o homem só tem o sagrado masculino, e a gente acaba sendo um pouquinho egoísta de cuidar somente dessa parte, e olhe lá para quem é que cuida. Pelo menos isso, né? Mas não, é muito importante a gente trazer aqui que o divino, ele é tão pleno, e por ele ser pleno, ele é absoluto, ele é a consciência de que tudo é. E homem e mulher fazem parte dessa existência. E se você tem só o homem sagrado masculino ou só a mulher o sagrado feminino, cadê? Tá faltando. Então, a gente vive nessa questão da dualidade, mas quando a gente integra, entende que somos um só e que o masculino e o feminino ele está integrado para a existência do uno, do presente, ou seja, nós temos o sagrado masculino e feminino dentro de nós, como a serpente do símbolo da medicina,
quando a gente integra um pouquinho isso, a gente acaba olhando o homem para o sagrado feminino dele para conseguir, na sensibilidade, na energia yin, nessa ancestralidade, nessa espiritualidade, nessas intuições, se abraçar mais, se cuidar mais. Essa tudo é uma energia yin, é uma energia que traz um pouquinho de sustentabilidade para que eu não caia tão facilmente nesse suicídio ao qual a gente está falando do tema aqui de hoje. E quando a gente integra a sexualidade, eu acho importante falar disso porque nas escolas não se falam sobre sexualidade, o pai e a mãe não falam. Eu tenho um amigo, ele tem 50 e poucos anos de idade e tem um filho de 18. Até hoje, ele não consegue falar com o filho, dois homens, não consegue, então é a criação. E como que é isso? Vai aprender fora? E como que é? Que perigo é esse? Qual é a falta de liberdade que a gente tem? Mas o sistema impõe uma coisa e outra, e pode, não pode. Então, quando a gente vê aí aquela história de Prembaba, aquela história do João de Deus, aquela história de vários líderes espirituais caindo no profano do seu ato sexual distorcido numa energia densa, um líder espiritual caindo no próprio ato falho de si próprio, eu trago para os meus guias espirituais essa pergunta e fico com medo também. Falei, meu Deus, eu sou um líder espiritual, como que é isso? Será que vai bater na minha porta também? Como que é isso? O que eu tenho que aprender com isso, né? Então é muito a questão da reverência. O jogo de búzios me traz esta orientação que a partir do momento que você integra também a sexualidade como divino, chakra base, chakra número 1, temos que integrar a criação, a cocriação, construir um prédio, a força que eu tenho de pedalar bicicleta, a força, essa ação, esse desbloquear da vida, esse vulcão em erupção que explode o Tantra, quando você pega toda a força do chakra base e traz para todos os outros chakras e explode a expansão da consciência, como que é isso na cura do meu pai e da minha mãe? Como é isso na cura emocional sobre o meu relacionamento amoroso que terminou e eu não aceitei? Como que é isso na minha vida pessoal? Então, integrar a sexualidade como instrumento de poder do sagrado atuando ali também na hora do sexo? Ou você acha que na hora que você está fazendo sexo, Deus fala assim, opa, sua intimidade, peraí, não vou olhar não, peraí. Como que é isso? Não, nesse momento ele está lá, atuando na troca energética que acontece e curando também. A troca energética, a cura se manifesta. Então, qual é a intensidade de olhar para isso, ver isso com mais amorosidade e com menos tabu? Quando a gente fala, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, olha, cuidado com aquilo. É tudo tão não pode, não pode, não pode, que eu acho que é tão pecado que eu não olho, e justamente é aí um ponto que eu não trabalho, que eu não abraço como supremo, e é justamente um ponto negativo onde eu mesmo caio dentro do meu próprio embaixo para vivenciar aquilo de uma forma ou de outra. E isso tem que ser abordado e tem que ser falado de alguma forma para tirar um pouquinho as crenças limitantes, as formas, pensamentos. E você com a sua visão espetacular aí da medicina tradicional chinesa, eu falei demais já. Você tem alguma indicação, algum ponto, alguma coisa, a sexualidade, chakra base, um elemento, metal, é terra, é fogo, alimenta, alguma coisa aí para integrar com essa coisa maravilhosa que a gente tem que abordar e falar sem medo? Então, Ale, quando a gente fala mais de sexualidade, se a gente for puxar isso mais para essa questão natureza que a gente está falando, a gente está falando do elemento água, Água. né? Do elemento Uhum. água. E é engraçado, porque quando, ouvindo você falar agora, parece que em torno da sexualidade, ou do que se precisa falar sobre sexualidade, ronda muito receio, muito medo. Não parece que ronda um pouco de medo, né? Tabu? Meu Deus do céu. E o medo é o sentimento, a emoção do elemento água. Se você cultiva lembra, eliminar as emoções, cultivar as virtudes. Né? A gente falou de tristeza como emoção, abnegação como virtude. Quando a gente fala de medo como emoção, sabedoria é a virtude.
Ok, Se eu conheço, eu não tenho medo. Eu é só verdade, tenho medo do que eu desconheço. Por isso que é verdade. informação é importante. Para que eu conheça, eu não tenha receio, eu não tenho medo. Né? Então, e é Por muito isso é engraçado importante porque o falar. medo, se você sente medo, o medo é importante, é claro que é importante. Toda emoção é importante, toda emoção é necessária. O medo me protege, né? Eu não me arrisco, eu não me coloco em risco se eu tenho medo, né? Eu não vou atravessar uma viela à meia-noite com uma pessoa estranha no meio dessa viela porque eu tenho medo. Eu não me coloco em risco. Mas o medo em excesso a longo prazo, ele afeta o órgão que está relacionado à água, a manifestação da água dentro do nosso corpo, que é quem é o rim, Ok. né? São os rins. E os rins, à luz da medicina tradicional chinesa, eles estão diretamente relacionados à atividade sexual, ao desejo sexual, à capacidade sexual, à fertilidade, né? São os Interessantíssimo rins, isso. né? Então, às vezes você está com o rim um pouco mais fraco e você fica com déficit em todas essas questões relacionadas à sexualidade, desde do fato de realizar o ato até a capacidade de fecundar, de gerar uma nova vida. Sim, 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 Né? sim. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando do elemento água, a gente está falando do rim e da funcionalidade do rim, né? Do calor do rim, da capacidade do rim ser quente. Qual é essa capacidade do rim ser quente? É o yang do rim, né? Se eu não tenho essa energia que a gente chama de yang, eu não tenho uma capacidade funcional fisiológica, harmônica do meu rim, né? Aí é aquele episódio de impotência sexual, dificuldade de ereção, ejaculação precoce, né? Infertilidade. Tudo isso daí é o yang do rim deficiente, E né? quando você fala do yang no rim deficiente, estamos falando do elemento água. Então, do Sim. mesmo jeito que tem alimentos para o metal, que alimentos que eu posso ter para água, para equilibrar essa situação? Quando a gente pensa no rim, a gente pensa num órgão que está bem fundinho, bem fundo no nosso corpo, não tá? Tá bem Sim? fundo, tá lá fundo. Então você vai comer alimentos que também estejam bem guardadinhos. Bem guardadinhos, por exemplo, uma semente. A semente está guardadinha dentro da casca dela, né? Então, castanha de caju, Olha nozes. Por só! exemplo, o mocotó. O mocotó é o quê? Sério? É o tutano do osso. Ele está guardadinho lá dentro do osso. Tudo que está bem guardadinho tonifica, vem como benefício para o rim, Que né? Ou maravilha! coisas assim muito molhadas, porque o rim é da água, né? O rim é da água. Então, por exemplo, Beber bastante água, que o povo fala. Beba bastante sim, água, só é isso. Um água, chá, água quente. sim, o chá de gergelim preto, o que mais? O caranguejo, é que caranguejo é meio elitista, né? Meio difícil de achar. Polvo, qualquer tipo de alga, né? Que rico, né? E até mesmo as raízes também entram ajudando bastante o rim. Por quê? Porque estão embaixo da terra, Entendi. guardadinhas, profundas. Todos os alimentos que são profundos, eles vêm para ajudar a tonificar o rim. E eu posso também me tratar na acupuntura se eu tenho alguma questão relacionada sexual, com o órgão genital. Na acupuntura também se trata isso? Põe agulha lá, não sei aonde. Como que é Sim. isso? Por exemplo, se o seu problema for especificamente ao yang do rim, esse calor do rim, por exemplo, a gente tem uma técnica que se chama moxa, que é um Hum, bastão que já tem fiz. É isso tem uma uma determinada delícia. erva. Oi? Você já fez? Já você aplica? Você também faz? Aplico. Olha, pessoal, Faço. corre, corre pro João. E a moxa, ela é como se fosse um incenso gigante que faz essa injeção de calor, essa injeção de energia yang, onde você precisa que esse yang chegue, né? Então você pode tratar com as agulhas, você pode tratar com a dietoterapia, que são os alimentos, você pode tratar com a moxa, né? Então sim, a gente tem jeito. Eu falo, você já Não. assistiu aquele desenho Avatar? Já.
que é o avatar, ele controla todos os elementos, né? É verdade, sim. Eu falo que o acupunturista é o avatar do mundo real. A gente controla os Nossa. elementos. É uma delícia esse assunto. Pena que tá acabando a nossa live, tem nove Ah, que minutinhos pena, passou só. tão rápido. E a Verônica tá falando uma coisa que eu tiro o chapéu 100%. O João tem um jeito simples de explicar coisas complexas. Adoro, é Ah, sempre muito obrigado. bom ouvi-lo. Realmente, como pode, né? Eu fico aqui, nossa, mas como que eu vou explicar isso? Mas isso é muito complexo, parece tão óbvio e tão claro na minha cabeça, mas eu não consigo colocar em palavras. Você como professor, mas não vale. Você tem uma experiência aí como professor que a gente não tem. Porque, meu Deus, o quão rico é a simplicidade e que você traz e assuntos complexos, calmo, tranquilo. Nossa, amei. Quero você de volta aqui para falar outros temas. Com Muita gente aí certeza, Ale. compartilhando esse conteúdo, é muito importante. Fala um pouquinho como que a gente te acha antes de acabar a live, onde que você tá? É São Paulo, é Portugal aqui comigo? Onde você tá? Então, Ale, tô no Brasil, por enquanto. Tô aqui no Brasil. Obrigado pelo espaço, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pelo pessoal que acompanhou. Ale, atualmente eu atendo na cidade de Franco da Rocha, aqui na Ah, região metropolitana de São Paulo. Tá? Aqui em Franco da Rocha eu tenho uma agenda mais aberta, eu tenho que uma bom. disponibilidade de horários maior. E eu atendo também na cidade de São Paulo, na capital, na Zona Sul, no bairro da Vila Mariana. Porém, Ah, lá ok. minha agenda ela é um pouquinho menorzinha. Mas tem Ah, espaço, tem horário, mas uma que bom. liberdade maior de horário é aqui em Franco da Rocha, mas eu atendo em Franco da Rocha e em São Paulo. Que bom, maravilha. Então é acupuntura, medicina tradicional chinesa, todo esse elemento aí. E o pior, pessoal, que não é só na prática. Você deita lá, fica mudo com a sua máscara e ele enfia as agulhas e pronto, e vira as costas e pronto. Tem acupunturista que é assim. Não, você está vendo aí o João, ele explica, ele pode dar aí talvez uma sessão de psicoterapia falando da importância, porque você vai com um tema, ele vai tratar na prática, mas como que eu tenho um acompanhamento na minha casa? Qual é a lição de casa na minha parte? De fazer o quê? Comer o quê? Qual é a disciplina? Então isso é tudo muito rico. E compartilha aí para sua família, seu namorado, para quem você ama, porque a gente precisa espalhar essa luz, esse amor de alguma forma, e juntos somos mais fortes. Eu estou com um índice muito grande, graças a Deus, de pessoas que estão se permitindo a compartilhar as suas dores agora com essa questão de pandemia, de coronavírus, de pessoas que estão passando por dificuldades. Então, a distância tem aumentado o número de consultas, independente de jogo de búzios, de tarô, independente de religiosidade, eu quero falar, eu quero conversar. Então, semanalmente, a gente está conseguindo chegar em pontos maravilhosos, até mesmo com o equilíbrio da diabetes. Nossa, a gente está tendo resultado. O fato de colocar para fora, de se olhar de um outro ângulo, do avesso, e de se permitir colocar luz ali, amor, e novo conteúdo, novo despertar está sendo fundamental. Então eu agradeço aí para quem estiver assistindo, que de alguma forma também está me procurando toda semana. Isso é muito rico e a gente precisa compartilhar essa energia e dê o seu melhor. Descubra o guerreiro interior que existe dentro de você, o Deus interno e o você. Eu sou terapeuta, o João está aí como acupunturista e você que está aqui nessa live. E quem não está também, que vai assistir depois, que eu vou deixar gravado aqui, e você? O que você traz de essência, de talento? Qual é o seu talento? Mostra, não tenha vergonha, não tenha medo. Então, é maravilhoso você poder despertar isso, independente de críticas, independente de ser validado ou não. Eu sempre falo, nossa, Jesus Cristo não é aceito até hoje por muitas pessoas na cruz. Quem sou eu para querer ser validado por tudo e por todos? Então, não, deixa, se expressa, traz o seu divino. Isso é muito rico. Obrigado, pessoal. Alexandre, você. Escavello e você, Alexandre Escavello Terapia, por favor, se vocês precisarem, fala, grita, pede. Essa questão, quando a gente fala suicídio, abra a boca, sim, grita, fala, compartilha. Deixa com que a gente possa aprender com a sua dor, aprender com a sua experiência. É muito importante isso. E vou ficar no pé de todo mundo.
dê um presente para você mesmo. Eu vi aí um monte de gente colocando aí. Ah, fiz massagem no pé. Ah, fiz não sei o quê. Olha só, eu vou ficar no pé de todo mundo e na próxima live, próximo domingo, eu quero escutar aí. Eu vou falar quem que se deu presente, o que que deu. Eu não recebi nada aqui, hein? Me mandem presentes. Vou começar a tirar sarro de todo mundo aí, hein? É isso, João? É isso. Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado por estarem aqui. E Ale, obrigado mais uma vez pelo convite. Maravilha. Depois, se você quiser compartilhar o seu e-mail, ou seu telefone, WhatsApp, nos comentários, fica à vontade. Gratidão, Ah, pessoal. Axé a todos, obrigado a todos por estarem aqui. Beijão. Fica com Deus, João. vocês também. Gratidão. Gratidão. Tchau, tchau.